Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para levar uma palavra interessantíssima de Deus para o seu coração. O Gênesis não é literal. Mais precisamente Gênesis capítulo 2. Ele não é literal. Brincadeira, meus irmãos. É o que muitos afirmam por aí. Eu só fiz uma pegadinha, tá bom? A gente vê as pessoas, né? Aqueles acusadores das pessoas que guardam o dia de sábado, inclusive nós adventistas, né? Que o Gênesis não é literal. O Gênesis não é literal. As pessoas estão falando isso por aí, né? É uma falta de caráter dessas pessoas grande demais. Sabe o que eu vou dizer para você? Muitas das vezes eu tenho nojo do evangelho que as pessoas, muitas igrejas estão pregando por aí. Tenho nojo. Eu sei que você que está aí do outro lado pode até pensar, mas por que ele está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque volta e meia vem pessoas aí no YouTube, como eu estou também, abrindo sua boca e falando aquilo que não sabe, né? E não só no YouTube, nas igrejas, nas ruas, nas cruzadas, como alguns falam. E vem com a mensagem dizendo que o Gênesis não é literal e por isso que o sábado não deve ser mais guardado. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja você pastor, presbítero, apóstolo, profeta, seja você quem for, deixa eu te falar uma coisa. Se o Gênesis não fosse literal, que você defende que não é por conta do sábado, né? Eu vou ler o texto aqui para vocês entenderem. Gênesis 2, verso 2 e 3 diz assim, ó: E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. E aí as pessoas usam esse texto para dizer que nós não podemos, nós como adventistas e muitas outras pessoas, né? Não deve mais guardar o sábado, não. E porque o sábado também foi instituído para os israelitas. Deixa eu te falar. Aliás, e diz assim que o sábado, os mandamentos, foi dado para Israel no Egito. Olha, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele não deu mandamento para eles obedecer e depois sair, não, viu? Você está lendo o Êxodo capítulo 20 descontextualizado. Quando você pega Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, Deus demonstra toda a tua graça, a graça dele ali. Ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da escravidão. Deus ele não deu mandamento para eles ali. Ele tirou ele. Isso se chama graça, tá bom? E aí pega esse texto de Gênesis 2 ali, o capítulo 2 de Gênesis. Muitos afirmam por aí que não é literal. Isso é uma vergonha, sabe por quê? Por isso que eu falei no início que eu tenho nojo do que muitos fazem do evangelho. Quando a gente vai para Mateus capítulo 19, Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele cita Gênesis. Como que não é literal se ele remete a mente daqueles ouvintes dele para o Gênesis? Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Gênesis, ele reflete aquilo que Jesus Cristo falou. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 19, versículo 5 de Mateus. Diz assim, deixa eu achar aqui o texto. Diz assim, ó. Não, vou ler do 4. Vocês não leem as escrituras? Jesus Cristo, né, questionando. Respondeu ele: Nelas está escrito que no começo Deus criou homem e mulher, refletindo, levando a mente dos seus ouvintes a Gênesis. Está escrito que Deus criou homem e mulher. E diz mais o texto: E que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, se unir-se a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Onde é que está escrito isso no Gênesis, pelo amor de Deus? É o que muitos perguntam. E as pessoas dão glória a Deus quando alguns pastores pregam por aí que o Gênesis, que o sábado foi abolido porque foi escrito para os judeus, que não sei o que. Não foi. E que o Gênesis não é literal, principalmente o capítulo 2. O capítulo 1 é literal, mas o 2 não é. Por que eles dizem que o 2 não é literal? Porque fala do sábado. Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus, se não está de acordo com o que diz Gênesis 2, 24. Olha, diz assim, ó: Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão
ou se tornam uma só carne. Jesus Cristo, quando está falando para seus ouvintes, ele leva a mente daqueles seus ouvintes ali, para aquele grupo de judeus, ao Gênesis. Você não lê a Bíblia? Você não lê na Escritura, não? Porque as Escrituras falam isso. E aí, meu irmão, eles só falam que o Gênesis capítulo 2 não é literal por conta do sábado. E aí a gente vê Deus ele fazendo uma promessa por conta do sábado, do abençoado sábado. Capítulo 56 de Isaías, ele diz assim, versículo 2: abençoarei o homem que tomar uma decisão firme de não trabalhar nos sábados para não profaná-lo e de vigiar sua mão para não fazer o mal. Veja, Deus ele está dizendo, eu vou abençoar o homem que tomar uma decisão de não profanar esse santo dia, de não trabalhar nesse santo dia. Se você que tiver de fazer alguma obra que seja de trabalhar em prol do seu próximo, em que sentido? Visitar o doente, sabe? Estudar a Bíblia, passar um estudo bíblico, visitar as pessoas, visitar os hospitais, fazer orações nas pessoas. É isso que Deus ele pede para que eu faça, se deleite nesse dia do Senhor, diz Isaías 58, capítulo 13. Se vocês guardarem o meu sábado, sem correrem atrás de lucros e divertimentos no meu dia santo, se vocês tiverem verdadeiro prazer no meu descanso e disserem, este é o santo dia do Senhor, se vocês honrarem o Senhor em tudo o que fizerem, não procurando fazer sua própria vontade, nem falarem o que não presta, diz o verso 14, então o Senhor será a sua alegria, eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e alegria na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai, eu, Senhor, falei. É claro que aqui está falando para os israelitas, mas Deus aqui diz que se eu tomar uma decisão firme, o homem, aqui nesse texto está falando o homem de uma forma geral, tomar a decisão firme de obedecer esses dias de sábado, de guardar, de descansar nesse dia, orar, momentos de oração com Deus, santificação, sabe? Deus ele vai nos abençoar e tem bênçãos prometidas. Tem muitos outros textos, se eu for citar aqui, capítulo 20, versículo 12 até o 20 de Ezequiel, fala. 1 João, capítulo 5, fala. Guardar os mandamentos não são difíceis, os mandamentos de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, fala. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, fala. João, capítulo 15, versículo 1 em diante, fala. Versículo 10, mais preciso ali, de João, sabe? As mulheres que estavam ali cuidando, que olharam o corpo de Jesus, elas descansaram no sábado. Isso está escrito no capítulo 23, versos 55 e 56 de Lucas. O sábado guardado no Novo Testamento. E aí a gente vê os pastores, muitos que não são pastores, muitas das vezes falsos profetas, querendo enganar as pessoas. E a palavra diz ainda no Salmo, aliás, sem falar os salmos que diz, Salmo 119 fala dos mandamentos, né? Isaías capítulo 40, olha o que Deus diz aqui no Isaías 40. E aí eu já termino esse vídeo. Diz assim, Isaías 40, versículo 8, diz assim, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. É eterna a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 6 de Malaquias diz que Deus não muda. O capítulo 28, versículo 9 de Provérbios, diz que Deus não atende nem às orações daqueles que desviam seus ouvidos de ouvir a lei. Diz aqui o texto, Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a lei. Que lei é essa? A lei, os mandamentos de Deus. Porque para você, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque para você, aliás, por que você não adora imagem de escultura? Você vai me responder, porque está escrito na lei. Por que você não mata, não rouba, não adultera, não cobiça? Você vai me responder, porque está escrito na lei. Mas aí quando eu pergunto para você, por que você não guarda o sábado? Aí você vem com a mesma resposta, porque a lei foi abolida. E por que você não pratica as outras coisas? Você responde, porque está escrito na lei. E quando eu falo a respeito do sábado, você diz, a lei foi abolida. Você mesmo está se contradizendo, você não percebe isso? O sábado está ali no meio dos 10 mandamentos. Daqueles que você defende, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, amará a Deus sobre todas as coisas, sabe? Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão.
não adorar outros deuses. E aí Deus diz bem assim: lembra-te do dia de sábado para abençoar, para santificar e guardar, porque em 6 dias farás todas as tuas obras, mas no 7º dia é o dia de sábado do Senhor teu Deus. Mas aí você se contradiz. Quando Jesus Cristo morreu ali naquela cruz, ele estava de braços abertos. Tem um poste transversal, um pau transversal e outro vertical. Amor a Deus e o transversal assim, amor ao próximo. Você pega os 10 mandamentos, leia os primeiros 4 mandamentos, fala tudo de amor a Deus. Aí você pode dizer assim: mas Jesus resumiu a lei. Sim, ele resumiu, mas não muda nada. Quando você vê ali o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento é esse. Jesus está dizendo assim: amará a Deus sobre todas as coisas, não terá outros deuses diante dele, não tomar o nome dele em vão, não fazer imagem para si de escultura e lembrar do dia de sábado. Isso não reflete amor a Deus, não? Reflete o que então? Quando ele diz bem assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou furtar, eu vou adulterar, eu vou cobiçar as coisas que não são minhas. Nós temos que parar para pensar, meus irmãos. Fique com a Bíblia. Não fique com aquilo que o homem diz, não. Leia a palavra de Deus. Quando alguém chegar para você e diz: não, mas está escrito na palavra. Lembra-te do dia de sábado. Deus ele mandou lembrar porque sabia que a humanidade ia esquecer. E de fato, além de esquecer, estão dizendo que Deus é mentiroso. Deus não mente, Deus não muda. Deus continua fiel. Que Deus abençoe. E eu te peço que compartilhe esse vídeo com as pessoas. Faz esse vídeo rodar por aí.